Hello, titia chegou para fazer a leitura do texto de ontem do Vital, que ele publicou na página dele. Ontem foi dia 19 de outubro de 2022 e o título do texto do Vital é Valor ou Preço? Amados, é chegado o tempo das revelações. Nada mais ficará oculto nem perante os olhos e tampouco perante as consciências. Estamos na última fase da transição, exatamente aquela que antecede o evento maior, aquele que romperá os fios que ainda nos ligam ao mundo de terceira dimensão. Todos os sistemas conhecidos da humanidade sofrerão um reset, a fim de que se possa acionar as reinicializações dos novos sistemas. A expectativa da alma encarnada é grande agora. Mesmo que a consciência humana ainda não consiga compreender a grandiosidade de tais eventos, a alma, na sua versão mais elevada, vislumbra com clareza o que está por vir. A cada dia que passa, mais e mais consciências, antes envoltas aos véus do esquecimento, começam a expandir sua compreensão, fazendo com que cada encarnado tenha a oportunidade de despertar da longa noite escura da ilusão. Aquilo que você não compreendia há um ano, agora parece tão familiar. Assuntos que você não se interessava antes, agora começam a fazer sentido. Aquilo que parecia ficção antes, agora parece ser de fato uma realidade aceitável. E tudo aquilo que parecia real começa a se mostrar ilusório. Sim, você está despertando. A energia de alta frequência que chega à Terra agora provoca tais oportunidades. Todos os despertáveis terão agora um tempo propício para abrir os olhos de forma definitiva. Não haverá mais ilusões para esta parcela da humanidade. Já dissemos tantas vezes que a transição planetária está nos seus momentos finais. Ao menos 1/3 dos encarnados estarão aptos para ascensionar nesta atual encarnação. Lembrando sempre que esta é a última oportunidade, visto que não haverá outra encarnação na dualidade aqui no planeta Terra. Houve tempo suficiente para todas as almas se prepararem. Centenas e até mais de 1000 encarnações anteriores, a maioria dos encarnados já tiveram. Ninguém poderá dizer que não teve tempo de aprender o que significa dualidade. Todos passaram pelas polaridades possíveis e imaginárias oferecidas por esta escola de almas. O tempo se esgota rapidamente agora. Aquilo que levava séculos antes, agora pode levar apenas alguns meses. Urge o tempo para todos nós. Acorde, não durma agora. Vide o texto da última semana, dia 12 de outubro deste ano de 2022. A hora já vai adiantada e muitos não perceberão que o tempo também se esvai. Os portais da ascensão já estão abertos. É preciso passar por eles a fim de chegar à nova terra. Quando soar o gongo, eles se fecharão para os retardatários e nada mais se poderá fazer em seu benefício. Não faltaram mensagens e nem mensageiros trazendo a boa nova. Não faltaram oportunidades de redimir-se das más ações. Não faltaram sinais, vindos de todos os lados e do alto. Mas sempre foi dito que teria que haver ouvidos de ouvir e olhos para ver. Compreender o objetivo de cada um estar aqui encarnado na Terra. Todos foram avisados. Insistentemente avisados. Agora, a separação do joio e do trigo está finalizada. Agora, todos saberão qual a diferença entre valor e preço. Valor e preço são coisas bem diferentes. Muitos encarnados deram mais importância aos valores éticos e morais e às qualidades conquistadas a duras provas, enquanto outros mercantilizaram através do preço de cada ato ou ação. Um homem que tem valor conquistou as riquezas no céu. Já aquele que determinou um preço para cada ato ou ação conquistou os bens que deixarão de existir, pois são efêmeros.
de nada lhe valerão agora. Ao contrário, aquilo que teve um preço terá que ser resgatado, uma vez que todas as dívidas devem ser pagas. Muitos preferem se vender a fim de obter vantagens mundanas. Estes têm preço. Outros preferem construir uma vida baseada na lisura de cada ato, sempre respeitando tudo e todos, vivendo seus dias na sua mais perfeita consciência de ética e responsabilidade. Esses são humanos que têm valor. O valor poderá servir de moeda de troca na hora de atravessar os portais da ascensão. Já o preço é a cota que se paga antes de atravessar os portais. Então agora você começa a entender melhor tais diferenças. O preço é o montante a ser pago e isso não tem nenhuma outra possibilidade. Já o valor é aquilo que realmente vale e não há dinheiro no mundo que possa pagá-lo. Muitos encarnados se permitem ser comprados e, para isso, estabelecem um preço. Gastam tais recursos amealhados em coisas mundanas, pois aquilo que se ganha fácil, fácil também se consome. Como mercadorias, eles são comercializados. Lembrando aqui a parábola dos mercadores do templo. Estes não herdarão o reino dos céus, isto é, não passarão pela ascensão que levará à nova terra. Já aqueles que honraram os valores morais conquistaram o merecimento de herdar a nova terra, e isto não tem preço. Não há nada no mundo que possa comprar um bem tão precioso de tamanho valor. Abre aspas. Não crieis fortunas na terra em detrimento às riquezas dos céus. Fecha aspas. Esta mensagem já resume por si só tudo aquilo que está escrito no texto de hoje. Muitos permitem-se vender por qualquer quinquilharia. Nestes tempos de eleições, vemos como ainda há pessoas que têm preço. Os interesses são vendidos ou comprados por qualquer que não tem valor. Por aqueles que não têm valor. Mercantilizam no templo sagrado a sua alma. Se prestam aos interesses de poucos em detrimento de muitos. Você já fez um cálculo de quanto se vendem por R$100? São aqueles que não se valorizam, se vendem por tão pouco, mesmo aqueles que se vendem por milhões. Mal sabem que será o preço que terão que pagar, multiplicado por todo o mal que causaram a outras pessoas, pois o resgate exigirá o preço somado de todo o sofrimento causado através de tal gesto ganancioso. Talvez seja a hora de cada um avaliar o seu momento. Você tem valor ou só tem preço? Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Especialmente nesses últimos 2 anos, nós temos recebido tantas informações importantes e que antes, de fato, não poderiam ser trazidas porque nós não tínhamos condições de lidar com elas. E dentro destas informações, nós recebemos, nós as recebemos justamente para que a gente desenvolva, se desenvolva, para que a gente expanda a nossa consciência, a fim de entender, dentre tantas coisas, uma mensagem como essa. A conta está chegando para muitos. Nós estamos assistindo, nós estamos vendo. Aqueles, é lógico que muita coisa não está diante dos nossos olhos, mas muito está. E dentro disso que está exposto, a gente identifica direitinho quem tem valor e quem só tem preço. E a conta chega, e chega pesada. Fora todo o resgate que pessoas comprometidas com as forças da não-luz precisarão experienciar.
Porque quando você detém, vou usar um exemplo, quando você detém, quando você é uma pessoa pública e você, né, tem um volume de pessoas que te acompanha, que te segue, uns até idolatram, né? Vai se fazer o quê? Quando essa coisa da idolatria desmoronar, isso vai trazer um choque para muita gente. Mas enfim, quando você é esta pessoa pública e você tem um alcance muito grande, você é responsável pelos teus atos. E dentre os teus, aliás, responsáveis pelos atos somos todos, mas o que eu quero dizer? Eu também sou responsável pelas pessoas que me acompanham através do que eu falo. Porque eu posso induzir, embora o livre-arbítrio é da pessoa, mas eu posso sim, eu tenho o poder de induzir a pessoa a tomar certas atitudes que podem destruí-la e eu tenho parcelinha ali, eu vou precisar resgatar. Ela fez aquilo porque ela encontrou nas minhas palavras o reforço para fazer. Tem gente que acha que não, mas é assim que funciona. Quantas pessoas ao longo de tantos séculos, mas especialmente, vamos colocar ao longo de 2 anos, tomaram atitudes baseadas no que os outros diziam, no que o especialista dizia, no que o artista dizia, no que o outro dizia, no que o espírita dizia, no que quem dizia, sem parar para analisar, refletir o que aquilo de fato significaria ou impactaria, sem levantar as informações, né, para fazer o seu juízo de valor e decidir por si. Decidir por si. Essas pessoinhas, né, que não param para pensar no que elas falam, certamente serão cobradas. Todos nós seremos cobrados pelas nossas atitudes. Mas não dá para abordar essa questão sem ir para uma coisa macro, né? Maior, por toda a manipulação que nós temos vivido ao longo de 2 anos. Reduzindo aqui para uma questão mais, vamos dizer, mais nacional, fica ainda mais clara essa questão do valor e do preço. Mais clara. Enquanto muitos puppets têm sido trazidos à cena para desempenhar os seus papéis ridículos, fica muito claro quem serve o sistema, quem se corrompeu a ele, quem vendeu a sua alma e que agora é obrigado a vir a público para falar besteira, para conduzir o gado. Só que dentro do gado, embora ele ainda tenha um volume considerável, eu acho que já tem alguns que estão percebendo. Os despertáveis, eles estão em vários lugares, inclusive dentro do gado. E o volume de informações que hoje a gente assiste, as aberrações que nós assistimos hoje, nada mais são exatamente do que a possibilidade de que esses despertáveis realmente despertem. Ainda ontem, na live, eu li um texto do Vital que falava: quem está contra o Brasil está contra você, e ele falava dos mercadores do templo e dizia assim: expulse os mercadores do templo. Está nas nossas mãos expulsar esses mercadores. E é aquilo que eu falo. O plano divino ele vai ser cumprido de qualquer jeito. Mas nós temos a nossa parte para realizar dentro deste plano, para executar dentro deste plano. Pessoas de valor não se corrompem. Por nada e por ninguém. Por ninguém.
E muitas vezes parece que sustentar valores é algo difícil. Isso é outra narrativa, não é não. Porque isso é da alma. E o que é da alma não é difícil, porque é seu. Sustentar valores é uma questão de honra. Não se corromper num mundo corrompido é uma bênção. É o famoso estar na Matrix sem ser da Matrix. Nada mais ficará oculto e, de fato, gente, nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Todos os dias a gente acessa uma série de informações que deixam isso muito claro, especialmente no aspecto político. Não tem como você, não mencionar isso. Mas não só isso, porque acima do político, no meu entendimento, está o espiritual. Você não tem como separar uma coisa da outra. Os coisinhos de cada lado estão aí. Quem trabalha para a luz, quem trabalha para as trevas. Mas é aquilo, as trevas também acabam trabalhando para a luz, indiretamente ou inconscientemente. O fato é que durante muitos milênios, centenas de encarnações ou mais de 1000 encarnações, nós fomos acessando informações, nós tivemos vivências, experiências de todas as formas, em todas as classes, em todos os níveis culturais, sexos, religiões, nós fomos de um tudo. E tudo isso foi nos lapidando como fractais de alma nesta experiência em terceira dimensão na Terra. Sendo que aqui a última existência em terceira dimensão, a última encarnação em terceira dimensão na Terra. Aqueles que não atingirem vibrações de quinta serão levados para outros orbes ainda de terceira dimensão. O fato é que nós acessamos sim o conteúdo necessário que nos permite galgar um degrau a mais nessa escala evolutiva. E só vai realmente aqueles que fizeram a sua parte. Tem gente que realmente não está pronta, gente. Isso é um fato. E está tudo bem. Quando a gente coloca o fator emocional da gente querer que as pessoas do nosso entorno estejam como nós, isso acaba sendo algo que, se a gente não tiver cuidado, nos desequilibra. Porque a parte emocional abalada nos desequilibra demais. Quando você trabalha com a ideia de que cada um está num ponto do caminho, cada um é um universo, cada um traz a sua bagagem e está tudo bem, você consegue lidar com isso um pouco melhor, você tira um peso. Porque quando a gente quer que o outro saiba o que a gente saiba, pense como a gente pense, é como se a gente trouxesse um peso de responsabilidade por aquelas pessoas que, na verdade, a gente não tem. A minha responsabilidade é comigo. Com os outros, eu posso ter um compromisso de ajuda, de colaboração, vamos dizer assim. Mas eu não tenho obrigação nenhuma. E desconstruir isso leva tempo, mas é preciso. A gente não sabe como vai ser, como as coisas vão ser conduzidas, especialmente quando se fala da transição, do momento aí, daquilo que se chama evento, o que vai acontecer, quem fica, quem continua na terceira, a gente não sabe. E aí? Como é que faz? Nós temos ainda alguns aspectos que a gente vai precisar trabalhar, aliás, necessário que se faz que já trabalhemos, E mensagens e bons mensageiros nós tivemos e continuamos tendo.
Hoje, pouquíssimos, pouquíssimos, porque as pessoas entraram numa, digamos assim, espiral de só levar catástrofe, né? Porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque a Terra tem que se preparar para isso, a humanidade tem que se preparar para aquilo, não sei mais das quantas, não sei mais o quê, e piriri e pororó. Isso porque já foi falado que a linha de tempo da Terra foi mudada. E, sinceramente, eu não acredito que a espiritualidade maior tenha planos para a Terra catastróficos. Porque se aqui estão ancoradas almas que fizeram um trabalho de sustentação de luz e que permitiu essa mudança da linha de tempo, não faz sentido nenhum a Terra passar por cataclismos. Acredito sim na coisa dos polos, enfim. Existem situações que a Terra realmente vai precisar passar. Mas o que tem de gente se aproveitando de profecias não é brincadeira, não. E aí o que acontece? As pessoas focam tanto no que vai acontecer no futuro e esquecem o seu presente. O presente fica completamente de lado, largado no mundo, constrói-se uma vidinha meia boca e depois reclama que nada dá certo. Cocria um mundinho de tragédias, depois reclama quando as coisas dão errado. No dia que o ser humano entender de uma vez por todas que ele cocria a sua realidade, aí sim, ele se liberta. E no dia que a humanidade entender que é impossível você viver sem cuidar da questão espiritual, um outro grande passo será dado. Espiritualidade não é religião não, tá, gente? Tem nada a ver. Eu acho que eu já disse algumas vezes. Conheço pessoas que são altamente espiritualizadas e que não seguem nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, religião nenhuma. E conheço gente muito religiosa que não entende porcaria nenhuma de espiritualidade. Portanto, é aquilo que fala, né? Religião é uma garrafa com um rótulo. Espiritualidade é o que está dentro. Muitos querem a garrafa, mas poucos bebem do conteúdo. Eu vejo muita gente ainda seguindo gurus e não entenderam que acabou a época do guru. Pessoas que pautam as suas vidas no que os outros estão falando lá fora e esquecem que o mestre está aqui dentro. E todas as vezes que você se volta para o seu mestre, que é a sua versão superior de alma, você se reconecta com você, você se torna mais luz, mais poder, mais força, mais realização. O caminho é para dentro, a conexão é com você. E quando você é uma pessoa conectada com você, você é uma pessoa de muito valor. E não há absolutamente nada nessa vida capaz de ser precificado para você. A pessoa que se coloca preço é uma pessoa completamente desconectada dela mesma. Ela precisa pôr preço para se sentir valorizada. Quando, na verdade, quando ela coloca um preço, ela se desvaloriza num nível máximo que um ser humano pode se desvalorizar. Valores são inegociáveis. Pessoas que são convictas, né? Pessoas que são firmes nas suas convicções sabem disso. Valores são inegociáveis.
dentro dessa questão de valor e preço, o Vital falou aqui, né, que a separação do joio e do trigo já terminou. Ainda ontem eu conversava com a Eva sobre isso. Para mim essa separação já tinha acontecido e ela também. Os despertáveis são esses que ainda têm a chance de escolher entre ser joio ou trigo, mas a gente não tem como saber esse volume. Talvez em breve a gente saiba. Eu acredito que agora comece a grande colheita, onde o joio vai ser retirado para ser queimado, né? Entre aspas, e o trigo será levado ou direcionado para o seu destino, né, de direito. Eu acredito que quando a gente fala de angariar tesouros nos céus, né, para explicar a frase, é justamente o que é o céu e o que é o inferno. São estados da alma, do espírito. Quando você é você mesmo, quando você faz o seu melhor, você inevitavelmente reverbera isso para o exterior. Quando você realiza todas as suas ações com amor, com dedicação, quando você ajuda, quando você ouve, quando você acolhe, quando você se prontifica a ser uma pessoa melhor, a ser um trabalhador pela causa do bem. Esse sentimento por si só já te engrandece tanto, já é um tesouro. Isso é um tesouro no céu. Você atinge a plenitude, você atinge vibrações elevadas, você atinge um nível de energia muito alto. Isso te coloca numa condição de realmente viver o céu. E o oposto também é verdade. Quando você entra em densidades muito pesadas, quando você pratica o mal, quando você se fecha no egoísmo, você vive no inferno. Acumule tesouros no céu. Mas não porque eu vou fazer o bem, aquilo que eu falo, eu vou fazer o bem porque eu quero ir para o céu, para a quinta dimensão. Tu não vai não. Porque não é da alma, é um interesse, é uma barganha. Eu vou fazer o bem porque eu me sinto bem. Eu faço o bem porque isso enche o meu coração, isso preenche a minha alma. Eu me sinto muito bem fazendo o bem. Eu não tenho por que não realizar o bem. O bem é inerente a mim. Eu sou uma pessoa do bem. Aqueles que se preocupam tanto em angariar tesouros na terra já atingem a sua recompensa. Principalmente esses que não medem consequências em prejudicar tantas pessoas para atingir os seus objetivos de fama, de dinheiro, de poder, de status. Atingiu aqui. Fez fama, fez fortuna, tem sucesso, tem status, tem prestígio para os homens. Maravilha, tu já alcançou o teu tesouro aqui. Mas se nesse teu tesouro tu prejudicou alguém, tu vai arcar com as consequências. Não por ameaça, nem por castigo, mas porque existe lei. Existem leis divinas e ainda bem que elas existem. O problema não é a fama, não é o poder. O problema não é né? Você fazer fortuna, desde que isso seja realizado à custa de trabalho honesto.
O problema é que a gente sabe o que está por trás desses pilares. Quando você começa a acessar a história da humanidade e entende que para estar no topo você tem que fazer parte de algo tenebroso. Talvez não, tenho certeza que isso um dia vai mudar. Mas hoje, infelizmente, é assim que a banda toca. Eu acredito que nós estamos aqui, né, especialmente nos últimos dias, sendo chamados ao dever de avaliarmos, pesquisarmos, estudarmos, conversarmos muito, analisarmos com cuidado tudo o que está acontecendo, para que nós tomemos as nossas decisões, né, de acordo com a nossa integridade consciencial, de acordo com os nossos valores, com a nossa ética, com a nossa moral. As coisas estão muito explícitas, altamente explícitas. Nunca foi tão fácil. E mesmo assim, há que se ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas principalmente alma de sentir. E é o que muita gente está descartando e depois fica perdido. Porque a grande bússola é o coração. Já foi falado tantas vezes que nós não estamos mais na era do ver para crer. Nós estamos na era do crer para ver. Eu acredito. Eu creio. Tudo é possível àquele que crê. Mas não é crer, eu creio. É crer, é crer, é crer de verdade. E quando a gente acredita, a gente se entrega. Quando a gente acredita, a gente solta. Quando a gente acredita, a gente sabe. E não é este sabe, é esse sabe aqui de novo. A alma sabe. A nossa versão superior de alma sabe o que vem. Por isso que a gente tem sentido tantas coisas. Nunca duvide da importância de vivermos pelos nossos valores. Isso nos sustenta. Uma pessoa sem valores é uma pessoa sem honra. Nada compra a honra de uma pessoa. Nada compra os valores de uma pessoa. Uma pessoa que se vende por R$100, por milhões, é a mesma coisa. Porque é uma pessoa sem valores. É uma pessoa também, como eu disse, sem conexão consigo. Que precisa botar um preço para que alguém compre e ela sinta que é valorizada. É porque as pessoas não entendem o conceito de valor. Acham que valor é preço. Por isso que esse tipo de conteúdo é muito importante para a gente entender profundamente algumas coisas. Não tenham dúvidas de que nós vivemos o tempo mais importante da nossa história, encarnados neste planeta magnífico que é a Terra. E não se esqueçam também de que o caminho é para dentro. Procurem equilibrar o volume de informações que vocês têm acessado. O Vital ano passado escreveu um texto que dizia: não há mais nada a dizer. E eu acredito que isso, hoje, me cai essa ficha agora, que me diz o seguinte: não há mais nada que ser ouvido também. Porque tudo que eu precisava ouvir, eu já ouvi. Eu falei aí num dos vídeos que o excesso de informação está enlouquecendo pessoas. E está. Está tirando as pessoas do eixo. E está. Porque é o que eu falo, quando a gente está em conexão com a nossa essência, a gente não precisa de mais nada lá fora. Você não vai pagar pelas escolhas dos outros. Se concentre na sua ascensão, na sua
evolução, na sua capacidade de melhorar. Se concentre na sua conexão com você mesmo, no seu trabalho interno. Isso não quer dizer que a gente viva alienado do mundo, mas é preciso saber a linha que divide um do outro. A gente não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Como diz, a gente não pode viver nos extremos. O caminho do meio sempre foi o mais indicado. E encontrar este ponto de equilíbrio é um exercício que cabe a nós. Ninguém vai fazer isso por nós. E nós temos elementos, habilidades e capacidade suficiente para realizar este exercício. Essa pergunta que o Vital deixa aqui, eu acho que é interessante para que a gente realmente avalie. Você tem valor ou você só tem preço? Que a gente apreenda, né? Apreenda esta grande lição da importância de viver uma vida pautada em valores. E se neste momento esses valores têm sido tão perseguidos, nós juntos temos nas mãos uma arma valiosa para fazer valer o nosso desejo, mais do que o nosso desejo, né? Fazer valer a nossa verdade de que esses valores sejam respeitados. E essa arma, obviamente, neste momento, tomando como referência o nosso país, é a arma que nós vamos utilizar no dia 30 através da eleição. Nós vamos deixar isso muito claro e eu tenho certeza absoluta de que as forças da luz farão a parte dela e nós faremos a nossa. Jamais permitam que absolutamente nada, gente, isso é sério, nada e ninguém corrompa vocês. Ninguém. Eu vejo muitas pessoas se corrompendo pelos outros. Às vezes para sustentar uma relação, às vezes para não se perder no meio de um grupo, às vezes para não ser segregado pela família, por uma série de fatores. Não faça isso. Isso é altamente destrutivo, porque quem te respeita, ou ama, ou gosta, te respeita, ama ou gosta pelo que você é, e não porque você se corrompe para estar próximo dessas pessoas. É a nossa integridade que entra em jogo quando a gente corrompe os nossos valores. E esse é um tempo onde este exercício não poderia ser melhor executado. É a grande hora. Até para que a gente também entenda a questão do valor sobre outro ponto de vista. O quanto nós temos valor. O quanto nós somos valorosos enquanto almas, enquanto humanos. Nós somos centelhas, somos preciosidades de Deus. Somos dignos de tudo de melhor. A gente só precisa acreditar neste valor, nesta valorização. Se eu não me valorizo, quem é que vai me valorizar? Este também é um exercício, trazendo aqui para uma outra ótica a questão do valor, este também é um exercício importante. Você
se dá o merecido valor? Fica o texto do Vital aí, de ontem, né? Dia 19/10, valor, o preço. Uma mensagem altamente atual e tremendamente importante que nos leva aí uma reflexão que é muito válida de ser realizada. Tá bom, minha gente? Um abração para você, Vital. Gratidão por mais esse conteúdo, meu querido. E a todos vocês, minha gratidão, meu carinho, meu respeito. Um grande beijo e eu volto num próximo conteúdo, gente. Até lá!